Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo, novamente na área. E aí, meus acólitos, minhas acólitas, meus acólites, sejam sempre bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos, mas, como diz o tio João, seja sempre bem-viades. Seguinte, pessoal, o que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou falar com vocês sobre Trunais novamente, tá? Mas eu queria te lembrar que isso aqui é um canal do YouTube, então não se chateie, não seja esse tipo de pessoa que se chateia quando a gente pede para você dar like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, dar superchat, se tornar membro da seita, que no caso é o nosso canal aqui, para ser um acólito aqui do Mestre Supremo, no caso da seita que sou eu, e a gente também, né, tem que fazer aquela nossa propaganda. Então no meio do vídeo, em algum ponto aleatório, vai ter uma propagandinha aí do canal, e aí não saia do vídeo, continua, porque depois vai ter bolo e também vai ter o resto do conteúdo, beleza? Então é o seguinte, pessoal, indo aí direto ao ponto agora, né, agora que a gente já fez as introduções, o Trunais, pessoal, ele não é um NAS, tá? Para aquele usuário doméstico que tem um monte de HD com dados e quer reaproveitar. A ideia do Trunais é ser um NAS Enterprise. No NAS Enterprise, você normalmente não pega os discos que tem à disposição, sai colocando e tenta juntar eles. Tem algumas regras para utilização. Aqui, a gente também tem essas regras e é isso que eu vou te explicar hoje, tá? O que você precisa fazer para adicionar armazenamento no Trunais? Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso Trunais e vir aqui na barra de menu Storage, Disks, a gente vai ver aqui, pessoal, que eu tenho, ó, 16 discos adicionados nesse Trunais, tá? Então eu tenho o disco de boot, o DA0 aqui, com 64 GB, e tenho vários discos aqui de 128 e 256, né? Na verdade, eu tenho 10 de 128 e 5 de 256. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas importantes, tá? Primeiro, você pode usar discos diferentes aqui no Trunais? Pode. Os discos têm que ser todos do mesmo modelo? Não. Os discos têm que ser todos do mesmo tipo? Por exemplo, eu posso utilizar disco SATA, com disco SAS, com disco SCSI? Pode. Mas é recomendado você utilizar discos diferentes? Também não. O que dá para fazer aqui? Se você vier em pools, a gente vai ver aqui que a gente não tem nenhum pool. Outra coisa aqui do Trunais, pessoal, ele usa o armazenamento ZFS. Única, exclusivamente ZFS. Ah, Leandro, mas eu tenho um disco XT4 que eu tirei de um outro NAS e eu quero montar ele aqui, compartilhar os arquivos e não quero perder os dados. Não. Ah, Leandro, eu tenho aqui um disco que eu peguei do servidor Windows que está em NTFS. Não. Ah, eu tenho aqui os discos que já tem filme, não sei o que, eu quero só juntar eles. Não. Ah, mas não. É porque não. Não. Simplesmente não. O ZFS, pessoal, ele é um sistema de arquivos aqui do Linux que ele também tem outras funções. Então, ele cria pools de disco, ele pode cuidar aí da redundância no nível, né, que o RAID faz. Então, aqui no Trunais, não é recomendado, por exemplo, você pegar uma controladora de disco que faz RAID por hardware, fazer o RAID lá e apresentar o disco para cá. Quando você faz isso, o ZFS ele passa a não ter visibilidade da saúde dos discos que estão ligados no servidor. Isso passa a ser tarefa da controladora RAID. Quando você precisa substituir um disco, você não consegue substituir online aqui pelo Trunais, você tem que dar um boot, entrar no utilitário da controladora de RAID e fazer o replacement do disco por lá. Então, quando você cria o RAID via hardware e apresenta aqui para o ZFS, você cria um complicador
lá no futuro para você fazer aí um troubleshoot ou uma recuperação quando o teu sistema falhar. Outra coisa também, controladoras de RAID por hardware, normalmente cada controladora ela tem algum padrão de como ela trata e grava os discos que você não consegue pegar os discos e colocar numa outra controladora de outro fabricante e remontar esse array, tá? Então se a tua controladora queima, você provavelmente vai ter dificuldade para acessar os dados. Quando você usa o ZFS ou o MDADM ou software RAID, por um lado você perde desempenho, porque normalmente as controladoras elas têm bateria, tem cache memória, tem outras coisas ali que tendem a melhorar um pouco a performance, mas você ganha a flexibilidade. No caso aqui do ZFS, se você apresenta os discos individual para ele e deixa o ZFS montar o array, é muito fácil você substituir o disco que falhou, trocar os discos de menor capacidade por discos de maior capacidade para fazer o array crescer. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar só como criar um array e quais são as opções que você tem na hora de criar. Depois, eu vou fazer um vídeo ensinando quais são as opções que você tem para crescer um array, tá? Já te digo logo de cara que não é tão simples como pegar um disco por vez e adicionando aqui e crescendo. O ZFS não tem essa flexibilidade, tá? Então, quando você decidir migrar os seus dados aqui para o TrueNAS, tente entender quais são as limitações que o TrueNAS tem para expansão, porque você vai ficar preso numa série de regras. E se você não seguir essas regras para expandir o seu dispositivo aqui, o seu storage, você pode ter problemas no futuro com a perda de discos e a perda de todos os dados. Então, vamos lá. Como é que a gente pega aqui e cria um pool de discos, então? Como é que a gente cria um storage ZFS? Se você vier aqui em Storage Pools, você vai ver que eu não tenho nenhum pool criado no Pools. Então, eu dou um add, certo? Eu posso importar um pool, isso é muito importante. Se eu tenho um servidor, esse servidor queimou e eu perdi ali todas as configurações e tudo mais, é sempre ideal ter o backup das configurações. Mas se você não tiver o backup, você pode refazer os compartilhamentos, os serviços, as placas de rede, pode refazer tudo na mão, se você tiver aí na cabeça o documentado tudo, ou tiver um backup da configuração. Os dados que estão nos discos, eles não são perdidos, tá? Você pode trazer os discos para cá para o servidor novo e dar um import existing pool, dar aqui um next. Se ele encontrar dentro dos discos que estão ligados na máquina uns DFS válido, ele vai listar para você e vai dar a opção de você importar e montar. No nosso caso aqui, a gente não tem, certo? Nenhum pool criado nesse disco. Então eu vou dar um create new pool. Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o líder supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal, mandando um Pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos Pixes aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Attenzione pickpockets, attenzione pickpockets, senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo número de canais da seita, onde o Leandro será o nosso líder supremo. Dinheiro. Dinheiro. Por apenas R$ 4,99 você pode ser um proxy noia, por R$ 7,99 você pode ser um PF sócio, por R$ 14,99 você pode ser um Black People e por R$ 34,99 se você estiver pelo dinheiro, você pode aí alcançar o nível de sacerdote electito. E vou clicar aqui em Create Pool. Primeira diferença aqui é que eu estou rodando esse TrueNAS em cima do VMware, tá? Então, aqui no VMware, os discos virtuais que eu tenho criados aqui para fazer essa demonstração, eles não têm um número de série único para cada HD. Se você estiver usando HD físico, cada HD sai de fábrica com um número de série único. Então, no meu caso aqui, eu tenho essa warning, né, essa mensagem dizendo que eu tenho 15 discos que não tem um serial único. Se eu quero mostrar eles, eu digo que sim. Beleza, a partir daqui é basicamente o que você vai ver
usando discos físicos, tá? Então o que acontece, pessoal? Aqui na esquerda eu tenho os discos disponíveis. Aqui na direita eu tenho os discos que eu vou criar um VDEV. O que é o VDEV, pessoal? O VDEV é um agrupamento de discos, tá? Pode ser um disco unitário, mais de um disco em stripe, né? Que ele sai gravando os dados em todos os discos, sem redundância. Pode ser 2 ou mais discos em mirror, onde o dado que está em um disco também está espelhado nos demais. E pode ser RAID-Z, né? A partir de 3 discos, que aí você vai ter o RAID-Z, que tem uma redundância, pode perder um disco. Aí, à medida que você vai aumentando o número de discos, você começa a ter disponível o RAID-Z2, que pode perder 2 discos, tem 2 redundâncias, e o RAID Z3, que você pode perder 3 discos no pool. Qual o lance, pessoal? Quanto mais discos eu consigo perder, quanto mais redundâncias eu tenho, menor o espaço total que eu vou ter no meu pool. Então vamos lá. Se eu coloco um disco aqui no pool, ele só habilita para mim aqui, ó, o stripe. Eu não tenho nenhuma outra opção. Se eu clicar aqui, ó, ele fala que o arranjo dos discos e a capacidade, a redundância, a performance tem que ser levado em consideração, né? E que mais tipos, né, vão estar disponíveis à medida que eu vou adicionando mais discos ao VDEV, né? Aí ele fala que o stripe, ele usa toda a capacidade dos discos, mas não tem redundância, então se perder um disco ou se um disco degradar, você vai perder os dados de todo o stripe, né, de todos os discos. Quando você, imagina assim, no stripe, você tem um arquivo, você tem 5 discos, na hora de gravar aquele arquivo no disco, ele quebra em 5 pedaços, ele grava um pedaço em cada disco, e na hora de ler, ele lê em paralelo dos 5. Então ele é mais rápido para gravar, mais rápido para ler, mas se você perder um disco, você perde um pedaço do arquivo, o arquivo está corrompido, então você não tem aí redundância nenhuma. O mirror, ele requer pelo menos 2 discos, só que ele vai limitar a capacidade total, porque você vai ter a capacidade, tá, de um disco, independente da quantidade de discos que você coloca quando você está usando mirror, porque o mesmo dado que é gravado em um disco vai ser gravado nos outros, então um disco vai ser cópia do outro. Então se eu tenho 2, 3, 10 discos, eu vou ter a capacidade de um disco. As configurações com RAID-Z, elas oferecem aí, como diz aqui, um balanço entre capacidade e redundância, permitindo a perda de discos dependendo do tipo, né? Z é um disco, Z2, 2 discos, Z3, 3 discos. Então, pessoal, eu vou pegar aqui e vou adicionar mais um disco aqui no pool. Então agora, se a gente olhar aqui, ó, ele automaticamente já pegou a melhor configuração que ele entende para 2 discos, que é o mirror. Só que ele deixa eu usar o stripe, que seria um passo para trás, né, que é sem redundância. Só que veja a diferença, se eu seleciono aqui o stripe, eu tenho a soma dos 2 discos, 256, 128 mais 128. Se eu escolho o mirror, eu vou ter o espaço de um disco só. Vou adicionar aqui mais um disco. Aí, automaticamente, ele dá a opção para a gente do RAID-Z. A partir de 3 discos é RAID-Z. Então, se eu colocar o stripe, ele soma os 3 discos. Se eu colocar o mirror, continua dando o espaço de um disco. E o RAID-Z, ele é um disco, né? Paridade, e os outros discos de dados. Então, como eu tenho 3 discos, eu tenho um de paridade e sobra 2 aqui de capacidade, né? Que aí vai somar, dando 256. Se eu adicionar mais um drive aqui, aí ele já fala, opa, eu tenho disco suficiente, né, que é 4, para fazer o RAID Z2. Então ele continua tendo os 250 e pouquinhos ali. Por quê? Porque agora ele está usando 2 discos desse, o espaço de 2 discos, né, como paridade, porque ele não pega a paridade e grava num disco só. Esse espaço de paridade equivalente a um disco, ele está distribuído em todos os discos, assim como os dados estão distribuídos em todos os discos. Então o que acontece? Quando eu tenho o RAID Z2, ele tem o equivalente à capacidade de 2 discos de paridade distribuído nos 4 discos e o equivalente à capacidade 2 distribuído nos 4 discos. Mas eu posso mudar aqui para RAID-Z. Aí ele pega 3 discos de capacidade e 1 de paridade. Eu posso colocar aqui o stripe, que não tem paridade, ele vai somar todos os discos. Eu posso colocar o mirror e ele continua dando um disco só. O dado que vai ser gravado vai ser clonado, né? Vai ser espelhado nos outros discos. Deixa eu adicionar mais um disco aqui.
Agora, pessoal, eu tenho aqui 5 discos, ó. Ele já me habilita o RAID Z3, mas ele ainda não recomenda, né? Na hora que você coloca os discos, o que ele bota aqui automático é o que ele está recomendando ser utilizado. Ele ainda não recomenda, mas se eu colocar aqui, por exemplo, o RAID 3, ó, ele vai ter 3 de paridade e 2 de capacidade. Então aqui eu posso perder 3 discos, só que eu só tenho espaço equivalente a 2 discos, né? Eu vou continuar adicionando aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 9 discos, tá? Na hora que eu colocar aqui o 10º disco, aí ele dá aqui, ó, RAID Z3, tá? Então, a partir do 10º disco, ele já recomenda que a gente faça um RAID Z3. Mas, Leandro, se eu colocar um disco de capacidade diferente aqui, ó, um disco de 256. Aí ele fala, discos de tamanhos diferentes na hora do VDEV não é permitido, tá? Eu não consigo criar um VDEV se eu estiver usando discos de capacidade diferente. Mas eu disse antes que é possível ter discos de capacidade diferente. Eu vou mostrar já já como. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tirar todos os discos fora e eu vou criar aqui um VDEV com 5 discos. Criei um VDEV com 5 discos, vou criar ele como RAID Z. Vou colocar aqui o nome dele, Tank, e vou colocar Create. Confirmar, Create Pool, e ele vai criar então aqui o nosso pool com um VDEV RAID Z. Se eu clicar aqui em Status, você está vendo que eu tenho aqui o nosso pool, que é o Tank. Ele tem um VDEV, que é o RAID Z1, com 5 discos. E aqui dentro do Status, para cada disco, eu tenho aqui esses 3 pontinhos, a opção de editar o disco, colocar o disco como offline ou dar um replace. Se eu dar um replace aqui e escolher um disco de capacidade maior, eu vou escolher aqui o disco 10, que tem uma capacidade de 256, e vou dar um replace. Vocês estão vendo aqui que ele está fazendo o replace do 1 pelo 10. Vou dar aqui um refresh. Ele fez. Então, se a gente for olhar aqui no Storage Disks, a gente tem alguns discos de 128, né, colocados aqui no Pool Tank. E temos um disco 256 no Pool Tank. Se a gente vier olhar aqui no Pool, ele está com a capacidade dos discos de 128, apesar de eu ter substituído um por 256. Para essa capacidade aqui aumentar, eu vou ter que substituir todos os discos por 256. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo aí. Eu mostrei para vocês como é que a gente cria um pool. Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse pool, né? Dentro do pool, por exemplo, você pode criar um dataset, que são pastas onde você tem um sistema de arquivos e você usa isso para gravar arquivos diretamente no storage, ou você pode criar um ZVU, que é um volume block device que você pode utilizar para montar numa VM ou para exportar via iSCSI para um outro sistema. Tudo é assunto para um outro vídeo, fica ligado aqui no canal que a gente vai trazer aí essas novidades para vocês. Não esqueça, né, de comprar aí pelos nossos links do AliExpress para ajudar o canal. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro para ser aí um sacerdote da nossa seita, faça isso, tá? A partir de R$ 4,99 você já consegue nos ajudar mensalmente. Se você quiser aí compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, nos grupos que você aí participa, com seus colegas de trabalho, fica à vontade, isso ajuda bastante também, porque como é um conteúdo muito de nicho, o YouTube ele não distribui bastante, então é difícil a gente ter um crescimento aqui e ter aí um número de visualizações que faça valer a pena aí esse trabalho de fazer esses vídeos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, por fazer parte da nossa seita e até o próximo vídeo. Faça parte da seita.